Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa aula de fluidos, né? Nós vimos que essa aula está dividida em 4 partes, né? Massa específica e pressão, que nós já vimos, fluidos em repouso, que nós já vimos, e princípio de Pascal e Arquimedes, né? A aula de hoje, então, é a terceira parte, princípio de Pascal, ok? Para essa aula, a gente vai retomar alguns conceitos que nós já vimos, e principalmente de fluidos em repouso. Então vamos lá. Primeiro, né, esse princípio foi enunciado há muito tempo, né? Ele foi enunciado pela primeira vez por Blaise Pascal em 1652, né, então há muitos anos, e foi em homenagem a Blaise Pascal que foi batizada a unidade de pressão no sistema internacional, né? Como nós já vimos, a unidade de pressão, Newton por metro quadrado, no sistema internacional acabou levando o nome de Pascal, por conta então de Blaise Pascal, ok? O enunciado desse princípio é o seguinte: uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível. Deixa eu só pegar o apontador aqui para a gente ver juntos, né? Uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível, ou seja, um fluido que não pode ser comprimido, contido em um recipiente, é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e também às paredes do recipiente que contém esse fluido, ok? Então a gente vai ver que a variação de pressão, né, o valor dessa pressão dentro desse recipiente que contém um fluido do tipo incompressível, né, vai ser sempre a mesma, né? Para qualquer ponto desse fluido, nós teremos exatamente a mesma variação de pressão, ok? A gente vai começar, então, deduzindo o princípio de Pascal, né? Para a gente entender do que ele se trata, entender o que significa aqui esse enunciado, né? Vamos deduzir algumas equações para esse princípio, né? E na sequência a gente vai ver uma das aplicações mais usuais para o princípio de Pascal, que é o macaco hidráulico, ok? Então vamos lá. Demonstração do princípio de Pascal. Bom, então o que nós temos aqui? Né? Aqui nós teremos um cilindro, né? Lembra que a gente já viu esse tipo de tanque, esse tipo de cilindro nas aulas passadas, né? Vocês vão ver que aqui, quando a gente está falando de fluidos, em geral aparece esse cilindro aí com um líquido dentro ou qualquer outro tipo de fluido, né? Nesse caso, do princípio de Pascal, como no nosso enunciado ali aparecia que para que a variação de pressão seja a mesma para todos os pontos do fluido, esse fluido deve ser do tipo incompressível, né? Isso quer dizer que a gente vai estar tratando de um tipo específico de fluido, que são os líquidos, né? Os gases são fluidos compressíveis, enquanto os líquidos são incompressíveis, né? Então, vamos considerar o caso no qual um fluido incompressível é um líquido contido em um cilindro, como na figura ao lado aqui, né? O cilindro é fechado por um êmbolo, então percebam, essa faixa em azul aqui é um êmbolo, né? Um êmbolo nada mais é do que uma estrutura que pode se movimentar, né? Então a gente consegue abaixar esse êmbolo e a gente consegue subir esse êmbolo, né? Então ele é fechado por um êmbolo sobre o qual repousa um recipiente cheio de bolinhas de chumbo, né? Então nós temos aqui dentro desse cilindro um líquido, né? E a gente vai garantir que esse líquido é do tipo incompressível, né? Esse cilindro é fechado, então, por um êmbolo, e sobre esse êmbolo ainda nós temos uma caixinha aqui, um recipiente cheio de bolinhas de chumbo, ok? São essas bolinhas de chumbo, colocando mais bolinhas de chumbo, retirando bolinhas de chumbo, é que a gente vai conseguir variar a força, né, que age sobre esse êmbolo. Bom, a gente entender o que está acontecendo aqui. A atmosfera, né, o ar ali em volta, né, a pressão atmosférica em volta desse cilindro contendo líquido, o recipiente que contém as bolinhas de chumbo
e as bolinhas de chumbo inclusas exercem uma pressão sobre o êmbolo, uma pressão que a gente vai chamar de pressão externa, né? PEXT, de externa, né? Uma pressão que está fora do nosso cilindro. E, portanto, uma pressão sobre o líquido, né? Se todo esse sistema aqui, a atmosfera, as bolinhas de chumbo, né, dentro desse recipiente e o recipiente em si, pressionam o êmbolo e esse êmbolo está em contato direto com o líquido, então esse líquido também vai ser pressionado, né? Então ele sofre a influência aqui de uma pressão externa, que a gente vai chamar de Pext. Né? A pressão P, por sua vez, né, a pressão em qualquer ponto P do líquido, então percebam, o Halliday traz aqui esse ponto P nessa altura, né, ou melhor, nessa profundidade, né, já que a gente está vendo abaixo aqui do nosso nível. A essa profundidade P, nós temos uma certa pressão P, né, Pzinho aqui. E como nós vimos na aula passada, né, para um fluido em repouso, que é o caso do fluido contido dentro desse cilindro, né, nós temos a seguinte relação, né, só para a gente relembrar aqui. A pressão que esse fluido, né, está sentindo ali, né, que ele está sofrendo, vai depender de dois termos aqui na equação. Da pressão externa, que é essa aqui, né, feita pelo recipiente, né, pelas bolinhas de chumbo e pela atmosfera que estão acima do êmbolo, né, mais o termo ρGH, né? Lembrem-se que esse é o tipo, o modelo aqui de equação que nós definimos para um fluido em repouso, né? Quando a gente queria determinar a pressão a uma determinada profundidade, né? Só para a gente lembrar, sempre que a gente aumenta a profundidade, a gente aumenta também a pressão sentida, né? Exatamente porque esse segundo termo da equação aqui, ó, leva um sinalzinho de mais, né? Então, a pressão interna, ou seja, a pressão em qualquer ponto desse líquido aqui, vai ser sempre maior do que a pressão externa, né? Porque ela é dada por essa pressão externa mais esse termo ρGH, né? Só para a gente lembrar, esse termo ρ corresponde à densidade do líquido, né? Que está dentro do nosso cilindro. G é a aceleração gravitacional e H é essa profundidade, né? Nesse caso, H está aqui, ó, do êmbolo até o ponto P que nós estamos interessados, né? A gente quer saber a pressão exatamente sobre esse ponto P aqui do líquido. Por isso que a gente levou em consideração a profundidade desse ponto P. Beleza? Lembrando, a gente já deduziu essa equação, né, para determinar a pressão a uma certa profundidade, né? Estamos só retomando ela aqui, ok? Caso vocês não tenham visto, está na aula de fluidos em repouso, aula 2, lá no nosso canal, ok? Bom, continuando. O que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar algumas bolinhas de chumbo, né? Aquelas bolinhas de chumbo que estão dentro do recipiente em cima do êmbolo, né? De modo que a pressão externa vai aumentar, né? Se eu estou colocando mais bolinhas de chumbo, esse êmbolo vai sentir uma pressão maior, né? E ela vai aumentar de um valor P externa, que nós já tínhamos visto, para um valor ΔP externo, ou seja, uma variação ΔP, né? Uma variação de pressão. Nesse caso, uma variação positiva de pressão, né? Já que a gente está dizendo que vai aumentar a pressão sobre esse êmbolo e, concomitantemente, sobre o líquido contido no cilindro, né? Como os valores dos parâmetros ρ, G e H permanecem os mesmos, né? A gente não mudou o líquido, então não vai mudar a massa específica, né? A densidade. A gente não mudou o nosso sistema de lugar, né? Então a aceleração gravitacional permanece a mesma e a gente não mudou a posição aqui, a profundidade do ponto P. Então H também não vai mudar, né? Que é essa profundidade. Então, como ρ, G e H permanecem os mesmos, né?
Nessa equaçãozinha aqui, ó, quando a gente varia essa pressão externa, a única coisa que vai mudar da equação é a pressão interna, a pressão sentida lá naquele ponto P do líquido, já que ρ, G e H são valores que permanecem constantes, né? Parâmetros que permanecem constantes. Então, a essa variação ΔP externo, né, está associada uma variação ΔP, ou seja, uma variação da pressão nesse ponto P aqui, que é o nosso ponto de interesse, ok? Que está, aquele ponto P que está a profundidade H dentro do nosso cilindro. Né? Como essa variação não depende da profundidade H, a pressão é a mesma para todos os pontos no interior do líquido. Né? Ou seja, se eu escolhesse outro ponto qualquer mais acima de P, mais abaixo de P, né, eu teria a mesma variação de pressão. Né? Porque essa variação, ΔP, só depende da variação da pressão externa. Por isso que a gente pode afirmar que a variação de pressão ali é a mesma para todos os pontos no interior desse líquido contido no cilindro. Okay? Então, percebam que estamos nos aproximando aí do enunciado do princípio de Pascal. Né? Bom, vamos agora para a nossa aplicação. Né? Já sabemos como se dá a variação de pressão dentro desse líquido incompressível e por que ela acontece como ela acontece, né? Porque ela é a mesma para todos os pontos. O que a gente vai fazer aqui agora é aplicar esse conceito, né? Aplicar esse princípio de Pascal a uma coisa do nosso dia a dia, mais ou menos do nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui ou já viu um macaco hidráulico, ou já viu alguém usando um macaco hidráulico, já usou um macaco hidráulico, né, para trocar pneu, enfim. Então, é talvez uma das aplicações mais usuais para o princípio de Pascal. E é aqui que a gente vai definir as equações para esse princípio. Né? Então, vamos lá. Agora, nós temos um sistema um pouquinho diferente do que a gente tinha visto. Né? Em geral, nós temos visto um cilindro que contém um fluido, né? E a gente aplica uma força sobre esse fluido, né? De forma a fazer ele sentir uma pressão, né? Uma pressão atuar sobre ele. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que agora numa outra dinâmica, né? Então percebam, nós temos aqui um sistema, né? Com duas entradas, ou uma entrada e uma saída, né? Aqui nós temos um líquido, né? Um fluido incompressível, nesse caso o Halliday traz o exemplo do óleo. Nós temos que a entrada aqui, né? Na entrada nós temos um pequeno êmbolo e na saída nós temos um êmbolo um pouco maior, né? Com uma área de contato um pouco maior do que o êmbolo da entrada, certo? O que a gente vai fazer? Quando eu empurro esse êmbolo da entrada, né, quando eu faço uma força sobre ele, o que acontece? Como o líquido que está contido nesse sistema é um líquido incompressível, né, essa força sobre a área de contato que eu faço ali, ou seja, essa pressão feita sobre esse êmbolo de entrada, vai ser transferida para todos os pontos desse líquido incompressível. Então, conforme eu abaixo o meu pistão ou o meu êmbolo de entrada, eu levanto o meu êmbolo de saída, né? Ou se eu levanto o meu êmbolo de entrada, eu abaixo o meu êmbolo de saída. E a gente vai ver com que proporção, né, nós temos esse abaixar de um e levantar do outro, ok? Então, suponha aqui uma força externa, que a gente vai chamar de FE, ok? Aqui, percebam, a gente já está colocando no texto, né? As forças já aparecem em módulo, ok? Mas aqui no desenho nós temos os vetores força, né? Força externa ou força de entrada e FS aqui, que é a nossa força de saída, tá? Então, suponha que uma força externa ou força de entrada de módulo FE seja aplicada de cima para baixo ao êmbolo da esquerda, né, ou êmbolo de entrada, cuja área é AE.
Então, aqui do lado esquerdo da nossa figura, deixa eu pegar o apontador, fica mais fácil de ver. Do lado esquerdo da nossa figura, que seria a entrada, né, nós temos uma força vertical para baixo, FE, que age sobre uma área de contato, esse êmbolo aqui com uma área de contato AE, ok? Um líquido incompressível, que nesse caso é um tipo de óleo, né? Produz uma força de baixo para cima de módulo Fs, ou seja, força de saída, nesse êmbolo maior da direita, né? Cuja área é AS. Então, enquanto o êmbolo da entrada aqui é pequenininho, com uma área AE, área de entrada, o êmbolo de saída é bem maior, com uma área chamada de AS, área de saída. Nós vamos ver a relação entre força de entrada, área de entrada e deslocamento de entrada, e força de saída, área de saída e deslocamento de saída, ok? Vamos lá. Para manter um sistema em equilíbrio, né, lembrando o equilíbrio, a condição de equilíbrio é aquela em que a soma das forças, né, a força resultante, o somatório das forças, é igual a zero, né, um sistema não acelerado, pelo menos em relação ao eixo que as forças estão sendo aplicadas, né? Então, para manter o sistema, né, esse sistema aqui dos dois êmbolos, que entre eles tem esse líquido incompressível, aqui o óleo, né? Para manter esse sistema em equilíbrio, deve existir uma força para baixo de módulo Fs no êmbolo de saída, exercida por uma carga externa, né? Como, por exemplo, esse carrinho da figura. Né? Então, para que os êmbolos estejam parados, né? Nem subindo nem descendo, ou seja, estejam equilibrados, eu preciso equilibrar essa força de saída. Né? E ela é equilibrada por uma carga externa, né? Até porque não faria sentido a gente não colocar carga no macaco hidráulico que é feito para levantar cargas. Né? Então a gente colocou uma carga aqui como sendo um carrinho, ok? Esse carrinho vermelho aqui. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. A força FE, né, nossa força de entrada, aquela que é vertical para baixo, aplicada no lado esquerdo, aqui aplicada sobre o êmbolo pequeno, e a força FS, aquela exercida pela carga no lado direito, produzem uma variação de pressão, né, na pressão desse líquido aqui, uma variação ΔP. E essa variação ΔP é dada por esta relação aqui. ΔP é igual. Da onde que eu tirei FE sobre EE e FS sobre S? A gente precisa lembrar que nós definimos o conceito de pressão como sendo força sobre área de contato. Né? A gente definiu, então, que a pressão ela aparece quando uma força é aplicada sobre uma superfície com uma certa área de contato. Né? Então, força sobre área. Tanto que a nossa unidade no sistema internacional é Newton por metro quadrado, chamada de Pascal. Né? Então, essa variação de pressão, né, vai ser da força externa sobre o êmbolo da esquerda e ela deve ser igual, né, à força de saída, Fs, sobre o êmbolo da direita. Né? Por isso que a gente faz essa relação de igualdade. Né? Mas, professora, por que tem que ser igual? Porque nós acabamos de ver, né, no princípio de Pascal, que uma variação de pressão, né, quando ocorrida sobre um fluido incompressível, ela vai ser sempre a mesma para qualquer ponto do fluido. Então, a gente vai ter uma variação de pressão desse lado aqui do êmbolo esquerdo, igual à variação de pressão que nós temos do lado direito. Né? Então, chegamos a essa relação, né? E se eu quiser, por exemplo, isolar a força de saída, né? Ou se eu quiser isolar a força de entrada, se eu quiser isolar qualquer uma das duas áreas, enfim, eu consigo. Né? Nesse caso, isolei a força de saída e cheguei à seguinte relação. O módulo da força, né,
aplicada aqui sobre o êmbolo da direita é igual ao módulo da força aplicado sobre o êmbolo da esquerda, multiplicado pela razão entre as áreas, entre a área de saída, ou seja, do êmbolo grande aqui da direita, sobre a área de entrada do êmbolo grande aqui, do êmbolo pequeno, desculpa, aqui da esquerda, ok? Então, essa equação é uma derivada direta, né, uma derivação direta dessa relação aqui, né, que é resultado do próprio enunciado do princípio de Pascal. Eu tenho uma variação de pressão ΔP aqui, que deve ser a mesma variação de pressão ΔP, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Então, essa equação 7 aqui é a primeira equação que nós podemos utilizar para a aplicação do princípio de Pascal, ok? Essa equação relaciona, então, as forças de entrada e de saída com as áreas dos êmbolos de entrada e de saída, beleza? Tranquilo até aqui, né? A segunda relação vai ser com relação ao deslocamento do êmbolo de entrada e do êmbolo de saída. Antes da gente chegar nela, só um destaque, né, que a equação 7, essa equação que nós acabamos de ver aqui, mostra que a força de saída Fs exercida sobre a carga é maior que a força de entrada Fe, se a área de saída for maior do que a área de entrada, como acontece nessa figura, né? Caso a área de entrada é que seja maior que a área de saída, né? Então a força de entrada deverá ser maior do que a força de saída, né? Então perceba que as forças são aqui diretamente proporcionais às áreas dos êmbolos, né? Se o êmbolo de entrada for menor, a força de entrada também é menor. Se o êmbolo de saída, né, como aqui na figura é maior, tem uma área de superfície maior, né, então a força de saída também é maior do que a força de entrada. E isso é uma relação direta aqui, né, de termos F sobre A, né? É sempre uma relação proporcional entre força e área, beleza? Beleza. Bom, agora, de fato, né, vamos ver quais os deslocamentos provocados nos êmbolos, né, de entrada e de saída. Quais os deslocamentos que essa força aplicada sobre a área de contato vai provocar no êmbolo de entrada e no êmbolo de saída, beleza? Então, vamos lá. Se deslocarmos o êmbolo de entrada para baixo de uma distância que a gente vai chamar DE, distância de entrada, né? O êmbolo de saída naturalmente vai se deslocar para cima, né? É o único caminho que esse líquido incompressível pode percorrer. Não tem como os dois se deslocarem para baixo ao mesmo tempo, né? Porque esse líquido não pode ser comprimido. Então, se eu abaixo de um lado, eu tenho que levantar o outro. Então, se a gente desloca esse êmbolo pequenininho aqui da esquerda para baixo de uma certa distância DE, o êmbolo grandão da direita aqui vai se deslocar para cima de uma distância DS, né? Distância de saída. De modo que o mesmo volume de líquido incompressível é deslocado pelos dois êmbolos, né? O líquido vai se movimentar da mesma forma para os dois lados. Ele tem que movimentar o mesmo tanto, né? Deslocar o mesmo tanto de volume de líquido, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá? E percebam, se aqui a gente tem, né, uma área menorzinha, né? Percebam, deixa eu trocar a ponteira de novo. Esse êmbolo, né, o lado esquerdo aqui do nosso sistema, do nosso macaco hidráulico, tem um volume, né, menor do que o lado direito. Né? Aqui a gente vê muito menos líquido do que nós vemos aqui. Então, obviamente, o deslocamento que a gente vai ter aqui para provocar, né, deslocamento esquerdo, que provoque a mesma variação de volume dos dois lados, né, isso vai acarretar num deslocamento pequenininho do lado direito. Né?
E a gente vai ver matematicamente como que isso acontece. Eu tenho que manter o volume, certo? O mesmo volume deslocado aqui tem que ser o volume deslocado aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Para isso, eu preciso lembrar que o volume é a relação entre a área, né, vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, né? Essa área de superfície vezes esse deslocamento vai me dar o volume de líquido deslocado aqui. Assim como essa área de superfície vezes esse deslocamento menor vai me dar o volume de líquido deslocado do lado direito. Né? Ou seja, eu tenho que a área do lado esquerdo vezes o deslocamento do líquido do lado esquerdo tem que ser igual à área do lado direito vezes o deslocamento de líquido do lado direito, né? O tanto que o líquido se desloca ou o tanto que esse êmbolo vai se deslocar, né? Dessa forma, né? Se eu quero determinar o deslocamento de saída, ds, eu isolo ele na equação anterior, né, na relação anterior, e chego aqui na nossa equação 8, que me diz que o deslocamento de saída depende do deslocamento de entrada, da área de entrada e da área de saída. Né? Então, o deslocamento que o êmbolo do lado direito vai ter, né, provocado por essa variação de pressão no líquido, vai depender do deslocamento que aconteceu lá na entrada, da área lá da entrada e da área aqui da saída. Né? E essa equação nos mostra que, se a área de saída for maior que a área de entrada, como é o caso que nós estamos apresentando aqui, o êmbolo de saída percorre uma distância menor que o êmbolo de entrada, naturalmente, né? Para a gente ter um volume igual desse lado e desse lado, a gente vai ter que variar, né? Um deslocamento de entrada e de saída. Não vai dar para ser o mesmo deslocamento de entrada e de saída, né? A gente só vai ter o mesmo deslocamento de entrada e de saída se os êmbolos forem exatamente do mesmo tamanho dos dois lados, né? Se a gente tiver um sistema que o êmbolo de entrada e o êmbolo de saída têm a mesma área, né? A gente vai ter naturalmente os mesmos deslocamentos de entrada e de saída. Essa é a única situação, beleza? Tranquilo? Então, para a gente fechar aqui, né? Uma força pequena é aplicada a um pistão pequeno. Aqui, né, um funcionamento de fato do macaco hidráulico. E como ele é feito, né? Não faz sentido eu colocar dois êmbolos do mesmo tamanho ou colocar o êmbolo de entrada muito maior do que o êmbolo de saída, porque daí eu vou precisar fazer uma força muito grande para conseguir levantar a carga externa que está lá no êmbolo de saída. Né? Então, normalmente, o funcionamento é dessa forma aqui. Uma força pequena é aplicada a um pistão ou a um êmbolo pequeno, né? E como a pressão P é a mesma em todos os pontos em determinada altura no fluido, um pistão com área maior na mesma altura experimenta ou sente uma força maior. Então, eu não preciso fazer uma força muito grande aqui do lado esquerdo para conseguir levantar uma carga externa, como por exemplo um carro, né, de uma massa bem grande, que faz uma força aqui bem grande sobre o êmbolo de saída, né? Por conta dessas relações entre força, pressão, né? Pressão, força e área de contato, e também de deslocamento, né? O que vai acontecer aqui é que eu vou ter que deslocar bastante esse êmbolo de entrada para levantar um pouquinho o êmbolo de saída, né? Levantar um pouquinho a nossa carga externa. Beleza? Tranquilo, né? Eu acho que é facinho aqui esse princípio de Pascal. Beleza? Já já nós voltamos com o princípio de Arquimedes. Encontro vocês daqui a pouquinho.